Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos estudando a lição de número 3, que tem por título A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. Na lição de hoje veremos que a impaciência de Sarai revela para nós a luta interior entre a confiança na promessa do Senhor e o desejo de vermos resultados imediatos. Veremos que quando o tempo de Deus parece demorado, nosso coração inquieta-se e a tentativa de fazer com que a promessa de Deus se cumpra em nosso tempo pode nos levar a passar por separações, conflitos e sofrimento. E o texto áudio da lição está lá em Gênesis capítulo 16, versículo 2, que diz: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Gênesis capítulo 16, versículo 2. Verdade prática: a impaciência é antagônica à fé. Por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. E a palavra-chave da lição é impaciência, que pode ser definida como um estado emocional de desconforto diante de atrasos ou lentidão, muitas vezes acompanhado de irritação, ansiedade e comportamento acelerado. E nessa definição, uma característica marcante da impaciência é a ansiedade, que pode nos levar a tomar decisões precipitadas que podem nos trazer consequências irreparáveis. E nós sabemos que não é nada fácil esperar, não é, queridos? Não é nada fácil para nós, seres humanos, exercitarmos a paciência, principalmente quando aquilo que nós estamos aguardando acontecer não está sob o nosso controle. Ou nós olhamos e não vemos possibilidade de realização através dos meios pelos quais aguardamos. E é aí que mora o perigo, porque, impulsionados pela inquietação própria da ansiedade, nós podemos ser levados a buscar meios alternativos para solucionar o nosso problema, que muitas das vezes não serão satisfatórios. Ou seja, não trarão para nós o resultado esperado. E ainda poderão promover consequências que teremos que lidar por toda a vida. É por isso que o conselho da palavra de Deus para nós está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos aprender, queridos, a confiar no Senhor, a descansar nele. Se foi ele quem prometeu, se foi ele que te prometeu, se foi ele que disse que vai acontecer, tenha certeza que no tempo dele irá acontecer. Se ele é verdadeiramente Senhor da sua vida, tenha certeza que ele está cuidando de você, ainda que você não perceba agora esse cuidado. E o texto bíblico em classe está lá em Gênesis capítulo 16, verso de 1 a 16. E os objetivos da lição são apresentar a tentativa de Abrão em ajudar a Deus, explicar as consequências de agir por conta própria,
encorajar os alunos a permanecerem firmes no Deus que conduz a história. E no intuito de nós nos situarmos, nós vamos lembrar que após a vitória de Abrão, juntamente com seus 318 homens sobre Quedorlaomer, quando ali ele resgata o seu sobrinho Ló, quando ele retorna, ele tem um encontro com Melquisedeque, que é rei de Salém, que lhe dá pão e vinho e o abençoa. E em contrapartida, Abrão lhe dá o dízimo de tudo, ali fazendo referência aos despojos de guerra. Isso está registrado no capítulo 14. Aí na sequência, quando nós olhamos para o capítulo 15, nós vamos encontrar Deus encorajando, animando a Abrão, prometendo a ele que toda aquela terra que estava diante dos olhos dele, Deus daria a ele e a sua semente. É nesse momento que ele questiona ao Senhor, dizendo, o que está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 2 e 3. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Gênesis capítulo 15, versos 2 e 3. Então veja que em relação a Eliezer, Abrão ele faz uma afirmação. Ele aí está fazendo uma afirmação que, como Deus não tinha dado semente a ele, filhos a ele, Eliezer seria o seu herdeiro. Até porque existia um costume na antiga Mesopotâmia de que se o chefe de família, se o patriarca ali, ele não tivesse gerado filho, ele poderia escolher um dos seus servos de confiança, que também era chamado de mordomo, adotá-lo e fazer dele o seu herdeiro. Isso era inclusive uma prática inclusive amplamente documentada nos textos cuneiformes, particularmente ali nas tábuas de Nuzi, do século XV a.C. Então Abrão ele já estava pensando nessa opção, que era lícito, era legal, fazia parte dos costumes dos povos mesopotâmios, mas não estava nos planos de Deus. Estava fora dos planos de Deus. Que vai reiterar para ele, aí no verso 4, Deus vai responder dizendo: este, se referindo a Eliezer, não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então Deus descarta essa possibilidade, fala a Abrão, descartando essa possibilidade e reafirmando para ele que o herdeiro, a semente a qual ele estava se referindo, Deus, iria ser gerada dele, seria um filho biológico que ele teria. E aí a gente chega aqui no tópico 1 da lição, o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Sobre o tópico 1, o plano para ajudar a Deus. Se é que alguém, pode ajudar a Deus, É até cômico, nós falarmos assim, porque quem somos nós, irmãos, para ajudar a Deus. Mas enfim, passa-se o tempo, depois daquela conversa de Deus com Abraão, o tempo vai passando, os anos vão seguindo, eles vão envelhecendo,
né? A gente tem que sempre lembrar que Sarai era estéril, e aí o tempo vai passando, nada de Sarai engravidar, e chega um momento que a inquietação, né, que é própria do ser humano, a ansiedade, né, que também é inerente a nós, vai tomando conta, né, vai tomando conta ali do casal, principalmente de Sarai, que vai vendo que não concebe. E aí a impaciência fala mais do que a fé, e ela vai e faz a proposta, né, como nós já conhecemos a história, né? Ela oferece Agar, para que Abrão se deitasse com ela e assim, por intermédio de Agar, a promessa de Deus se cumprisse. Né? Veja que lá atrás, Abrão estava pensando em Eliezer. Deus vai, naquela conversa que tem com ele, ali no início do capítulo 15, descarta Eliezer. Agora, mais tarde, aparece um outro atalho, Agar, porque tanto Eliezer como Agar representam atalhos. Atalhos que muitas das vezes aparecem na nossa vida também, né? Aparece na nossa vida também. Os contextos são diversos, as circunstâncias são diversas, mas muitas das vezes nós estamos assim, como Abrão e Sarai, aguardando uma promessa do Senhor, um cumprimento de uma promessa do Senhor. O Senhor já nos revelou como é que vai ser, já apontou o caminho para nós, mas a impaciência, né? Porque nós somos imediatistas, e principalmente nos dias odiernos, cada vez mais a gente quer que as coisas aconteçam, para ontem, e não é assim, né? E existem circunstâncias que realmente há uma necessidade de que as coisas se solucionem, e a gente às vezes se pergunta por que ainda não aconteceu, né? Mas a gente precisa, irmãos, como nós já falamos no início, né? Aprender a aguardar, a esperar no Senhor. Porque Ele está no controle. O momento esse tempo que a gente de espera é um tempo que a gente pode dizer que é pedagógico, porque Deus ele vai trabalhando em nós. Muitas das vezes é algo que a gente ainda precisa ser trabalhado, porque é Ele que nos conhece perfeitamente, para estarmos prontos, para na hora que a bênção, né, a promessa for se cumprir. Deus tem os seus propósitos, né? Entre o tempo entre o dia que Ele faz, que Ele promete, faz a promessa e o seu cumprimento, né? Aí então, mas nós somos a impaciência, né? A ansiedade é própria do ser humano, e vai acontecer aqui, né? Sarai, ela vai oferecer essa oportunidade, que era algo também que fazia parte, né, da cultura. A senhora poderia, se não gerasse filhos, ela poderia pegar uma das suas servas e dar para o seu marido, para que ele, deitando-se com ela, gerasse um filho, e esse filho seria considerado do casal, né? E obviamente seria aí o herdeiro. E é interessante, irmãos, que aqui com relação a Agar, Deus fica em silêncio, né? Deus fica em silêncio. A gente não vê nenhuma intervenção da parte de Deus. Abrão e Sarai conversam, Sarai faz a proposta para Abrão, Deus fica em silêncio, e aí a gente já entra aqui no subtópico 2, quando Abrão aceita o plano, né? Abrão, ele não aguenta a pressão, né? Ele também está impaciente de certa forma, os anos estão passando e ele não vê acontecer, e aí ele ouve a proposta da esposa, né?
que, novamente recorrendo a um costume legal daquela cultura, né, que, como já falei, que permitia que o marido de uma mulher sem filhos tomasse a serva dela, né, como segunda esposa. A criança nascida daquela união era considerada como um filho da promessa da primeira esposa, né? A criança nascida daquela união entre o marido e a serva era considerado filho da primeira esposa, né? E se tornaria assim herdeiro, né? Tornando-se assim herdeiro. E sobre essa questão, não é só a nível de informação, o comentário histórico-cultural da Bíblia, ele traz a seguinte informação. Escravas e servas eram consideradas propriedades ou extensão legal de suas senhoras. Assim, é bem possível que Sarai usasse Agar para a execução de diversas tarefas na casa, até mesmo como substituta para seu ventre estéril. E aqui nós chegamos no subtópico 3 da lição, que diz: Agar zomba de Sarai. Olha aí, já uma consequência do atalho que o casal havia pegado, da ajuda, da tentativa de ajudar a Deus, da tentativa de fazer diferente daquilo que Deus tinha estabelecido, né? Deus havia revelado, Deus já tinha dito como seria, como iria ser, né? Que seria gerado de Abrão. Quando Deus fala daquela forma, ele está incluindo Sarai, né? Sua esposa. E aí a gente vai ver logo o primeiro problema, que Agar, quando vê que havia concebido, começa a desprezar Sarai, a sua senhora. Então, o plano de fazer Agar conceber um filho substituto ali para o casal, teve o efeito inverso, porque não trouxe alegria. Ao contrário, trouxe discórdia, tristeza, desentendimento para todos. Resultado da impaciência do casal, resultado da ansiedade de querer fazer as coisas do nosso jeito, quando Deus já havia apontado o caminho. Bom, o que é que a gente tira de lição aqui? Que esperar é doloroso, mas se Deus já revelou como vai ser, se Ele já te apontou um caminho, siga por esse caminho. Não pegue atalhos. Não dê ouvidos a propostas que a princípio parecem grandes oportunidades, mas depois se revelam grandes problemas. E aqui no tópico 2 da lição nós temos a consequência de agir por conta própria. Subtópico 1, conflito familiar, que, como nós já vimos, foi isso que a atitude do casal, de envolver Agar, gerou um conflito familiar. Nós vimos que Agar ela começou a desprezar sua senhora. O comentarista da lição chega até dizer que Agar, quem sabe, já não se considerava mais serva de Sarai, pois posicionava-se como uma competidora, como uma adversária. Bom, o fato é que Sarai, diante dessa situação, ela vai cobrar um posicionamento de Abrão. Ela vai pedir a Abrão que tome uma atitude. Imagine, ela foi e induziu, podemos dizer assim, que Abrão se deitasse com Agar. Como o plano não saiu perfeito, podemos dizer assim, aí agora ela mesmo, porque quando ela usa a expressão meu agravo seja sobre ti, aqui
é porque ela começou a responsabilizar Abrão pelo que estava acontecendo, né? Porque, por certo, Abrão não se posicionava com firmeza, né? Com Agar. Agar estava gestante do filho dele, né? Enfim, uma conjectura nossa aqui. E aí começa, por certo, as trocas de acusações, porque foi Sarai que fez a proposta. E agora ela está requerendo de Abrão uma atitude, né? E aí Abrão, olha, a serva é sua, está nas suas mãos. Toma a decisão que você quiser, faz como quiser com ela. E aí o texto vai dizer que Sarai, ela começa a afligir Agar, e aí nós entramos no subtópico 2, que vai dizer que é a fuga de Agar, porque nessa situação, a escrava Agar, que era uma escrava, uma serva, a ela só restou apenas a ideia de ir embora, de fugir, quem sabe voltar para o Egito, né? Porque quando a gente olha para Agar, quem era Agar, né? Quem é Agar? Serva, escrava, propriedade, sem poder de decisão, pois, como nós já falamos, ela não tinha vontade própria, e ela, na verdade, foi usada, usada pelo casal. Ela foi usada pelo casal, Ela não é uma propriedade. Foi um recurso que o casal recorreu para tentar apressar as coisas, É claro que o fato dela desprezar Sarai, que era sua senhora, estava errado, mas ela foi, vamos colocar assim, de certa forma, usada, Usada. Então ela, como uma escrava, uma serva, ela foge. Mas nós vamos ver que vai haver uma intervenção divina, Vai haver uma intervenção divina. Então nós vamos ver que Agar, ela foge para o deserto e o anjo do Senhor vai encontrá-la junto a uma fonte de água, um caminho de Sur. Sur era uma das regiões desérticas dali, E o anjo vai perguntar de onde ela vinha, ela vai dizer para o anjo, e o anjo pede que ela retorne, mas dá um conforto a ela, sobre o seu filho que ela carrega no ventre. Aí o texto lá em Gênesis capítulo 16, versículo 10 e 11, diz assim: Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terá um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Gênesis capítulo 16, versículo 10 e 11. Os últimos comportamentos de Agar não tinham sido nada louváveis, mas como nós falamos, ela na condição de propriedade de serva, ela tinha sido usada, ela não tinha poder de decisão, Eles decidiram lá como é que ia ser e a usaram. Claro que o seu comportamento ao ver que tinha concebido não era nada louvável, estava errado. Mas ela foi uma vítima, digamos assim, também, E Deus aí intervém, pede para ela que ela retorne e conforta ela sobre o seu filho, Nós vamos ver que Deus até então estava em silêncio, mas estava vendo tudo, Estava vendo tudo. E aí, querido, se você está em uma situação que lhe envolveram em algo e agora estão lhe desprezando, querendo inclusive manchar a sua reputação, não se desespere não, confie no Senhor, porque Ele está vendo tudo e no momento certo Ele irá intervir ao seu favor.
Sobre o anjo do Senhor, a forma como Agar se dirige a ele. No verso 13, nós entendemos ali se tratar de uma teofania, né? De uma manifestação teofânica de Deus, né? E nós vamos ver que para marcar o seu encontro com Deus, Agar, ela deu a fonte o nome de Ber-Lai-Roi, ou seja, que significa poço daquele que vive e me vê. Que vive, né? E me vê. E ela volta para o acampamento de Abrão. Lá ela vai dar a luz ao filho, né? Que quando Abrão ele ouve toda a experiência que Agar passou ali no deserto, ouve também as promessas que o anjo do Senhor fez com relação a Ismael, então ele faz tudo conforme o anjo havia instruído, inclusive, né? Confirma o nome do menino como Ismael. E o que é que nós podemos concluir daqui? O Senhor tinha uma promessa para Abrão, mas ele não desamparou a serva, que estava em uma situação de vulnerabilidade. O Eterno é justo, não age como os homens. E aqui chegamos no tópico 3 da lição, o Deus que conduz a história. Sobre o tópico 1, o Deus que ouve e vê. E aqui nesse subtópico 1, nós não vamos trabalhar ele, porque na verdade ele vai tratar daquilo que nós já falamos anteriormente, né? Já falamos num tópico anterior. E aqui seguindo para o subtópico 2, tudo conforme a sua soberania, nós vamos ver que quando Ismael ele nasce, Abrão está com 86 anos. Sarai, que era mais nova do que ele, 10 anos, com 76. Quando Isaac nasce, Abrão já está com 100 anos. E Sara com 90 anos. Então eles tiveram que esperar mais 14 anos. Mais 14 anos, né, querido? Então, ao todo foram aí 25 anos. Entre o nascimento entre a promessa e o cumprimento dessa promessa. Abraão teve que esperar aí 25 anos. Então nós aprendemos nesse ponto da jornada de Abrão e Sarai que o melhor é esperar. Porque não adianta nós nos apressarmos, não adianta pegarmos atalhos, tentarmos resolver por conta própria, com base nas nossas ideias, porque não vai acontecer da forma esperada e ainda traremos problemas, né? Faremos com que problemas suscitem na nossa vida. E aí, quando a bênção chegar, a gente vai celebrar, mas vai olhar para o lado e vai dizer, poxa, eu tenho que carregar isso aqui, porque em tal momento, eu me desesperei, fiquei ansioso, quis resolver pensando que não ia acontecer, e aí fiz e deu nisso, agora aconteceu, mas estou feliz, muito feliz, que Deus cumpriu a sua promessa, eu consegui a minha bênção, mas tenho que carregar esse problema comigo, resultado da minha impaciência, da minha ansiedade, porque é isso que aconteceu na vida de Abrão e Sarai, de Abraão e Sara, né? Porque quando a gente vai ver lá na frente, vai ter a mudança do nome, né? Eu estou procurando sempre seguir aqui a forma didática do comentarista, né? Então, foi isso que aconteceu na vida desse casal,
que tinha promessas de Deus, mas nesse ponto da história que todos nós conhecemos, ficaram ansiosos, né? Deixaram que a impaciência falasse mais alto. A promessa se cumpriu, mas a gente vê que até hoje os descendentes sofrem, né? Por causa justamente dessa impaciência de Sarai. E aí o subtópico 3 da lição vai falar sobre o cuidado de Deus, que na verdade é um reforço, né? Vai falar sobre o cuidado de Deus em todo o tempo, porque Ele cuida dos seus todo o tempo. Nós precisamos crer nisso, né? E descansar nessa verdade. Bom, conclusão da lição. Nos erros e acertos da vida de Abraão, aprendemos que Deus trabalha através das circunstâncias próprias da vida do homem. Não há um fator determinista ou fatalista nessa declaração. Pelo contrário, Deus, em sua infinita sabedoria e presciência, pode ensinar aos seus servos através das circunstâncias materiais e humanas da vida. O caminho para conhecê-lo plenamente é fazer a sua vontade. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um vídeo. Hoje foi a lição de número 3, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha aí com seus amigos, deixa aí os seus comentários. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, tá bom? Deus continue te abençoando, abençoando seu ministério, sua família e até a próxima lição.